Está? Não. Ângelo? Oi. Tá. Pera, eu Arthur? só vou pegar minha garrafa d'água rapidinho. Tá bom. Desculpa. Saúde. Obrigado. Arthur? Não. Brenda, sim. Brenda, sim. Bruno, não vi. Enzo, sim. Gabriel Antônio, Gabriel Machado. O Gustavo, não vi. Iago, sim. Isabela Puertas, Tô aqui. sim, senhora. João Vitor, sim. Júlia, ok. Laura também. Manuela também. Maria, ok. Mariana. Não. Marina, sim. Naomi. Não. Pedro, ok. Raika. Não. Vitor Hugo. Não vi também. Tá, pessoal? Então, assim, ó. Ali no o que eu tinha para falar a respeito do Google Classroom, que eu comecei falando disso, eu vou parar, depois eu vou ter que repetir, que eu coloquei uma folha de entrega de tarefas, tá? Lá no Google Classroom. E a folha de tarefas é da, do 8º ano, tá escrito assim, ó. Folha de tarefas, página 43. Então é só da página 43, certo? O Bruno Aí, disse que não tá conseguindo entrar de novo. quem O Bruno. não tá conseguindo entrar, meu Deus do céu. Não Ele aparece, nunca consegue. mas é só comigo? Não, todos. Pois é, muito estranho isso, porque todo mundo consegue. Como é que ele não consegue? Não aparece o convite para mim, tá? Não aparece o convite para você. Professor, eu acho que é alguma coisa de quando começa a gravar, porque sempre quando começa a gravar, alguns professores têm uma notificação dizendo: ah, tal aluno vai ser removido. Então, Aí eu acho que ele- quando tem muita pessoa já na aula e começa a gravar, eu acho que um certo número não pode entrar, eu acho. Não tem não, isso? Gabriel, não. Não, porque eu já entrei em Nada a ver reunião. isso, Gabriel. Não, nada a ver, porque eu já entrei em reunião de pais com 85 pessoas na sala gravando. Elas são feitas para até 250 pessoas, tá? É algum outro problema. Não sei se o e-mail que ele está usando não é cadastrado, não sei, alguma coisa nesse sentido, tá? A Raika, por exemplo, chegou agora, entrou. Raika, tu chegou, pediu para entrar e já entrou? Sim. Viu, ó. A pessoa pede para entrar, se tá tudo certo, aparece o convite e eu aceito. Não demora nada, né? Pode ser que eu esteja numa outra tela, daí eu volto para olhar. Ontem na audiografia eu só consegui entrar depois, faltando 15 minutos para começar a aula, para terminar a aula, quer dizer. Pois é, tá? Eu não sei o que que é, certo? Mas então, aí lá é a página 43. Teve gente que colocou 4 páginas de tarefa. Não é a tarefa. Vocês têm que prestar atenção. Está escrito folha para a página 43. São só os exercícios da página 43. E aí, o que tinha que entregar não entregou. Que é essa página que eu vou compartilhar com vocês agora. Ô, professor, Oi, Laura. então a tarefa, tipo, a gente tinha que entregar, eu pensei que era só fazer, a gente ia corrigir aqui. Não, a página, toda a tarefa a gente fez, mas corrigiu. Agora, a da página 43,
Essa aqui, Professor, ó. a gente vai ter aquelas 2 semanas de férias mesmo ali? Vai. E depois vai voltar às aulas daí, normal? Olha, ao que tudo, a última informação é de que vai voltar dia 2 ou 3 de agosto, alguma coisa assim. Só que a gente sabe que está se alterando, é provável, mas não é. Não, é possível, mas não é provável. Eu acho. Adriano, Mas daí, professor se voltar. insignificante de inglês, acha que não Sim, volta. Não é a posição da escola, não é nada. Eu acho que não. sim. Mas a posição agora, o que que é? Volta às aulas dia 2. É 3. Aham. É isso. Professor, mas tipo, se voltasse, tu acha que seria todo mundo. Acho que não seria liberado toda a sala, né? Acho que seria alguns dias seria uma parte e depois. Então, é uma coisa assim, vai voltar uma parte, outra parte não volta, porque tem a questão do distanciamento, vai fazer distanciamento dentro de uma sala de aula como? Só com metade da turma, né? Então, é uma coisa que ou eles vão ter que liberar para ter aula normal, ou não vão ter aula normal. Eu acho. Que como é que vai fazer? Tá, todo mundo tá com máscara, ele tem que trocar de 2 em 2 horas porque ela vai ficar úmida. E aí vai botar o distanciamento como, né? Caiu o lápis. Ué, é só ir metade da sala um dia e a outra na outra e levar 2 máscaras. Laura, e aí como é que fica a questão vai metade da aula num dia, os professores vão ter que trabalhar em dobro, num horário que não tem, entende? Não é porque, não estou Só falando, que daí o conteúdo ia demorar mais, né? né? Não, tem uma série de coisas, assim, ó, eu não, não é uma questão de pagar a hora ou não estou falando disso. Eu tenho aula segunda e quarta, terça e quinta com vocês, eu acho, né? Terça e quinta. Aí, Segunda e não, quarta. no período normal é terça e quinta. Segunda e quarta agora é na pandemia, mas o meu horário normal é terça e quinta. Então, terça e quinta eu tenho aula com vocês. Eu não tenho terça, quinta e sábado para poder fazer metade das aulas assim, Sim, sabe? professor. Mas uma ideia que eu dei pra eles, na real, mais pro André, né, que foi na aula do André, que tipo assim, beleza, vamos supor que terça e quinta, ou terça, como tem 2 aulas contigo, vamos supor que na terça vai metade da turma e na quinta vai outra metade. Enquanto uma metade tá na terça, a outra tá assistindo pelo Classroom. Dá pra fazer isso, tipo, botar algum celular ou algum computador mirando o quadro e você. Então, é uma possibilidade, né? Não sei se eles tinham pensado nisso, mas é uma possibilidade. De qualquer maneira, não é uma coisa que se a- não adianta a escola querer voltar e o governador e o prefeito dizerem que não, né? Eu acho que é uma coisa que, dessa maneira que se está aprendendo, tem bastante gente que melhorou o aprendizado, porque não está conversando na hora da aula, né? Daí isso obriga a fazer. Eu acho que, né? Prof, mas tem muita gente que parece que melhorou, mas também pode estar usando um monte de coisa. Exatamente, Prof, exatamente. eu Tá? piorei assim Só num que, nível absurdo. Minhas notas eram bem melhores na Eu presencial. também eu piorei só que assim, bastante. ó, gente, assim, ó, não vai ser a nossa conversa que vai resolver. Eu acho legal vocês poderem se expor não, expor as suas, as suas ideias, mostra que vocês gostam da escola. Eu estou morrendo de saudades de estar junto com vocês, nem que a gente não se abrace, só se olhar de longe, assim, sabe, saber que se está ali, que se volta aquele esquema, só que a gente tem uma questão de saúde envolvida, né? Então, se tiver risco, eu acho que a gente tem que pensar nisso, certo? Porque vocês provavelmente vão pegar uma gripezinha, mas vocês podem levar, são condutores de pessoas. Eu, por exemplo, sou grupo de risco. A Vera é grupo de risco, né? A Cindy é grupo de risco também. Então, Então, os professores que são grupo de risco podiam fazer, tipo, a gente faz isso aqui lá na sala, daí vai metade da sala, enquanto o professor fica ali Laura, no ouvido. como eu falei, são várias coisas, não é, é só fazer assim. Não.
Tá? Eu tô falando de maneira educada, assim, para dizer que tem muita coisa a ser pensada, certo? E a escola está muito propensa, ó. Se eles disserem que vai voltar, a gente vai voltar. Só que tem uma série de protocolos para serem respeitados que estão sendo estabelecidos pelo Estado, pelo município, e nós vamos ter que seguir, né? Agora, se do jeito que a coisa está indo, está caminhando para não voltar. Por quê? Porque com a flexibilização, as UTIs incharam de novo, está tudo estourado, certo? Tá tudo estourado. Não, e aí vão ter que fazer aquele problema de ter que escolher quem é que vai morrer, porque não tem leito para todo mundo. Quando você entra com Covid no hospital, você fica 15 dias usando o aparelho que vai ser necessário para outra pessoa, e você, pelo menos 15 dias, né? Então é bem difícil, tá? Voltamos. Gente, o que vocês estão conversando aqui no. A gente tava debatendo sobre esse negócio da aula, daí, tipo, eu falei que o importante é o Ah, ensino. Para muitos é melhor presencial. E, tipo, tem gente que cola na internet, né? cola. Não. Tipo, Mas eu vou te dizer uma coisa: se tu colar em inglês sabendo o que tu tá colando, né? o meu Você tio, tá, ele falou que de uma certa maneira, você tá aprendendo, tá? Porque se tu conseguir, se eu parar e te perguntar, o que que tu falou ali, tu conseguir me dizer o que que é, ok. Que eu já tive, tem alguns aplicativos para ajudar, isso sim, sim. professor, é que, tipo, um exemplo, o Gabriel, meu eu tio, tô ele cortando a falou, conversa porque eu quero fazer a revisão para a prova, tá? Desculpa, nós precisamos fazer a revisão. Alguma pergunta da unidade 3? Eu tenho que terminar de explicar para vocês. O que vocês tinham que me entregar era esse exercício aqui, que não entregaram, certo? Eu entreguei. Eu Você entreguei. viu? Sim, são 4. A Raika, mas não sei quem. 4 só entregaram, tá? Tá lá Eu posso escrito. entregar hoje? Pode, deve, ontem, amanhã, não tem problema. Mas tem que entregar, tá? Então, aqui, o que que era para fazer? Você fez o 4. Então, aí teve gente que colocou fotos das 3 páginas anteriores e quando chegou no exercício que está aqui, não consegui, não tinha, não estava. E outra coisa, quando você tirar a foto, ela vira PDF, você tem que permitir que eu tenha visualização total. A pessoa clica no zoom da foto, ela aumenta só até um certo ponto e não aumenta mais do que isso. Eu não consigo ver o teu exercício. Certo? E teve exercício que vocês entregaram que eu vou ter que devolver. Eu olhei eles hoje de manhã. Que estão com lápis fraquíssimo, não dá para ver. Já aconteceu isso comigo na minha caneta, porque por causa do flash, geralmente. Daí tem que tirar sem flash num lugar mais. É que assim, se for fazer no livro, né, depois tem a correção. Se estiver errado, tem que apagar. E a Mas, página desse livro não é muito olha, boa para ficar apagando. isso, Raika, mas olha aqui, ó, o exercício 3 ele não é para ser feito no livro. Tu vai ter que escrever uma entrevista. E aí a pessoa entregou Sim, com. eu fiz no computador. Esse. Então, aí é diferente, né? Aqui, como é que tu vai fazer aqui no. A pessoa escreveu com frase aqui assim, ó. Tinha frase aqui, assim, e flecha para cá, isso é aqui, aqui. Eu não vou ler aquilo ali, tá? Ô, Assim, ó, professor, é um texto, é uma entrevista falando do recorde mundial que a pessoa quebrou, falar o que que aconteceu, como é que foi, imitando esse texto aqui. E aí a pessoa não, sabe, não entendeu a proposta. Fala, Laura. Era tu? era. Ah. Tu recebeu o meu? É porque eu fiz essa página, mas eu não sei se eu mandei, não tô achando aqui. Tô vendo aqui no eu e-mail. também. No Google Classroom. Quem me Ah, mas daí mandou, como é que eu vou saber se eu mandei? tô olhando aqui. Vitor Hugo, Raika, Júlia e João Vitor.
Tá, vou mandar então, mas eu já fiz. Tá, tudo bem, certo? Mas não manda agora. Agora veja como é que vai ser feito, tira a foto direitinho, permita que eu consiga enxergar todo o documento, porque senão eu não consigo ver, Ô, certo? prof, Oi. eu fiquei um pouco com dúvida em conteúdo lá da página 47, que era do aquele Fore Sims. Tá. Esse aqui eu posso explicar depois, que esse não vai estar na prova agora, tá? A gente volta nesse aqui, Tá bom. tá? Agora, aqui, ó, página 34, página 35, 36, 37. Alguma dúvida? Aqui, questão do texto, do vocabulário, das experiências, a entrevista que foi feita. Agora eu tô vendo, eu acho que eu tenho um pouco de dúvida naquele, na página 37, exercício 4. Tá. Been e gone. Ah, isso aí é uma coisa. Então, assim, ó, pessoal, todo mundo entendeu, ou supõe-se que. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão enxergando o quadro? Sim. Sim? Tá. Eu vou parar de apresentar. É. Ah, não vou apresentar, que é para ficar maior aqui. Deixa eu só ver onde é que tá aqui. Tá. Então, aqui, ó. Quando você for falar sobre alguém, uma ação que aconteceu no passado, você vai utilizar. Eu não alcanço aqui. Você está me ouvindo? Sim. Sim? Tá, então, aqui, ó. I've traveled to Peru. Ai, meu cotovelo! I've traveled to Peru. Quando foi que eu viajei para o Peru? Não sei, certo? Não sei quando foi, mas eu viajei. O que é importante? A minha experiência, né? Usa o have, que é o auxiliar, e usa o verbo no particípio passado, verbo Ô, principal. prof, Oi. tu não consegue botar um quadro um pouquinho mais pra direita? Porque eu tô no celular, eu não consigo ver. Vira o celular, daí dá pra ver tudo. Deita ele. Fazer o quê? Conseguiu? Não, Brende. Não? A letra tá boa, gente? O tamanho? Quem é que gritou aí? Fazer o quê? Pra mim tá, eu tô no celular e consigo ler tudo. Dá para ver? não. Dá pra Sim. ver, dá pra ver. E agora? Agora deu. Tá. Agora dá, mas às vezes dá umas pixeladas, mas daí é coisa da minha internet. Tá. Então, I've traveled to Peru. Eu sei que eu viajei. O que importa para mim é dizer que eu viajei. Agora, quando eu vou utilizar I've been, eu estou dizendo que I've been to Peru. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Eu estive no Peru. Quando foi que eu estive no Peru? Não sei. Certo? Agora, se eu falo assim, Mom has gone to the United States, to the US.
As duas frases, se você for analisar, querem dizer: eu estive no Peru, a mãe foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque nós não temos a diferença do passado, né? Se eu posso falar o passado com o tempo ou sem o tempo, a gente vai falar no pretérito perfeito. Em inglês, se eu não tenho tempo, present perfect, dos dois jeitos. Qual a diferença entre as duas frases? I've been to Peru. Eu já fui para o Peru e voltei. Estou aqui no Brasil. Mom has gone to the US. Ela foi. Ela não voltou. Ainda não veio. Certo? Se eu falo assim, where is your mom? She's gone to work. She's gone to work. Para onde que ela foi? Trabalhar. Para onde que ela foi? Hã? Trabalhar. Trabalhar. Não voltou? Não. Ela não voltou. Então, qual a diferença que tem entre o been e o gone? Você vai falar, né? Porque a gente quer, como a gente usa ir em inglês, em português, a gente quer usar o go. E aí, várias vezes a pessoa quer usar gone. I've gone to Paris. Eu não posso falar I've gone to Paris. Por quê? Porque você está aqui no Brasil. Para dizer que você já foi para Paris, você vai falar I've been to Paris. I've been to Paris. Porque eu já estive em Paris. Agora, para dizer que a pessoa foi e não voltou, aí eu posso falar My mom has gone to Paris. Precisa dizer que ela não voltou ainda? Eu preciso dar essa informação que ela não voltou? Não. Não, porque ela No, you don't. porque ela has gone. She has gone. Deu para entender? Exatamente. Deu. Deu? Tá. Então você vai ter que ler a frase e entender se ela voltou, se a pessoa voltou ou não voltou. E aí você vai marcar been ou gone. Parabéns para o 8º ano, primeira turma inaugural, o quadro maior. Ele deu uma espichadinha. O outro, tu falou que tinha achado uma utilidade para a barriga, daí tu posicionava ele na barriga. A barriga já está muito grande. Não. Esse aqui é que eu consigo escrever mais, né? Não preguei ainda, peguei ele ontem de tarde. Tá ok? Qual outra pergunta? Diferença do been, do gone. Na página 37 ainda. Quando que você usa? Como que você monta a frase? Qual é a fórmula qual a forma do passado que vai utilizar? Passado particípio, né? Verbos regulares, verbos irregulares. Na página 40. Estão vendo página 40? Sim. Tá. Então, por favor, explicar os verbos regulares e irregulares. Assim, ó. Verbos regulares, como o nome já diz, vão obedecer um modelo, né? São regulares. Qual é o modelo? ED. Coloca ED no verbo. Os irregulares, o modelo já diz, o nome já diz, ele é irregular. Não tem como seguir esse modelo. Tem uma lógica? Não tem. Tá? Eu vou pedir para vocês, eu não mostrei o rap do
dos verbos irregulares, né? Já mostrei? Não. Tá, eu vou... Você falou pra gente escutar em casa, só que você não Vocês mostrou. escutaram? Eu escutei, achei bem legal. É bem legal. Então, ele é uma maneira de você lembrar, só que você tem que estudar. Só que aquele lá, ele pegou todos os verbos, né, irregulares e botou naquela música e ficou bem legal, assim. Ele é um professor, é americano, e ele dá palestra em vários países e tudo, com aquele método dele. Então, é legal porque ele pegou pela pronúncia e juntou, por exemplo, gone, done, been, seen, e por aí vai. Ele pegou e juntou pela pronúncia, fez a classificação dos passados, particípio passado dos verbos. Tá? Mas, assim, não tem como eu exemplificar para vocês, como eu mostrar uma lógica. Tipo, verbos que terminam em do vão ter um determinado passado. Verbos que começam com a letra G vão ter passado assim. Verbos não existe, não tem como. Então, o que tem que fazer é acostumar, né? Você estudar a tabela. Tem aquela tabela no final do livro, ao fim do livro, na contracapa, certo? Os verbos que são utilizados nos exercícios são verbos importantes, porque, por exemplo, o verbo to be. Deixa eu parar com a apresentação de novo. Professor, desculpa que eu saí, é que eu fui fixar você, né? Aí eu acabei clicando no botão de mutar, aí eu fiquei no desespero, meu Deus, eu não posso mutar o professor, daí eu fechei o Google Chrome. Eu acabei mutando Tu me agora. mutou? Vocês chegaram Não. a ver? É que eu fui mutar, aí tipo, ô Vitor, eu tô na aula, cara. Tá, aí é que eu divido o quarto com meu irmão, aí enfim. Eu fui te fixar, eu acabei te mutando, mas não chegou a te mutar porque eu cliquei logo no botão do X, né, pra sair do Chrome, e daí... Mas ele pede permissão para você mutar. Ele diz assim, ó, você tem certeza que quer mutar esse participante? Sim, aí eu cliquei no cancelar, só que eu cliquei no cancelar depois, daí o Google já não tava mais respondendo, o negócio tipo, tava completamente. Tudo bem, tá salvo. Dessa vez, ó. Ok, então aqui, ó. Be, passado. Was, were. Particípio passado, been. Vocês vão utilizar essa coluna aqui, a terceira. Do, did, done, go, went, gone. Certo? Não tem como a gente estabelecer uma regra. Por exemplo, verbos terminados em o, você vai ter done. Go, gone. Né? Até existe, mas existem outros que são, por exemplo, vaiar, que é boo. Boo. Vai ser booed. Né? Então, não tem como você estabelecer uma regra. Né? Então, é assim. Então, o que você vai fazer? Ver os exercícios, ver a norma, né? Assim, não a norma. Ver os exercícios, ver o funcionamento dele na frase. Os exercícios já estão corrigidos. Se você não tem eles corrigidos, foram corrigidos todos em sala, pega com quem corrigiu, não estuda exercício errado, certo? E aí, vão utilizando. O que você tem que saber? Vai utilizar o passado, o particípio, mais o verbo have, que é o auxiliar. Certo? Então, aqui você tem have, had, had. Então, o have, ele é um verbo
que tem uma ideia de posse. Quando ele for auxiliar, ele vai indicar só a presença do present perfect. O passado do have é had. E o particípio passado é had também. O particípio passado é had também. Então, alguns casos você vai ter a mesma forma para o passado do particípio, outros casos você vai ter a mesma forma para o presente, para o passado e para o particípio passado. Ó. Cut, cut, cut. Put, put, put. Cut, cut, cut. Read, read, read. Verbo ler também vai ser igual. Ó. Read, read, read. Certo? O que vai mudar aqui é a pronúncia. Então, tem como eu explicar, tu pediu para explicar, né? Acho que foi o Iago. Explicar, não tem lógica, mas eu posso mostrar as formas que tem, e aí cada um vai ter uma aplicação própria. Tem que estudar para saber quais são quais. Deu para entender, Iago? Foi tu que perguntou? Sim. Deu para entender? Conseguiu, assim, eu não sei se eu consigo, porque eu falei de várias coisas, eu não sei se eu consegui chegar no ponto que tu queria, senão eu explico de novo. Alguém não entendeu? Eu não vi. Eu não vejo o chat, gente, o Ângelo já sabe. Gente, a letra é desse tamanhinho, eu tenho que fazer assim, coisa de gente velha. Tá bom, agora eu vi. Ever e never, tá? Então, assim, ó, quando você for falar, perguntar se alguém já fez, essa unidade a gente está falando das experiências da pessoa, né? Experiências. Você já andou de avião? Você já viu uma celebridade? Então, esse você já, como é que você vai fazer essa pergunta? Have you ever... Então, vou fazer a pergunta. Have you ever jumped with a parachute? Have you ever jumped with a parachute? Quando eu quero saber alguma coisa que você devia fazer, eu vou perguntar que você já fez. Have you ever? Qual é a tradução desse ever? Já. Tá? Já. Mas é um já no sentido de uma coisa difícil na tua vida. Não é aquele já tomou café da manhã, já escovou os dentes, já se penteou, né? Eu quero saber uma coisa corriqueira. Já pegou o teu material para ir para a escola? Não é have you ever, daí é have you already. Então, eu pergunto, have you ever jumped with a parachute? Só que o que quer dizer? A tradução de ever. Tradução. Ever quer dizer at any time in your life. Então, ever é qualquer momento na sua vida. At any time in your life. At any time in your life. Tá? You never é a negação disso aqui. Ou seja, no time. Traduzindo em miúdos. Nunca, que é no time, eu nunca fiz.
Se não tinha ficado claro, anota, gente, tá? Pega o lápis, que eu não estou vendo, porque vocês estão com a câmera fechada, e aí vocês vão escrever, ó, nunca, you ever, em algum momento da tua vida. Não, já, tá? Mas é já no sentido de em algum momento da tua vida, certo? Em português, a gente faria algumas perguntas assim, você nunca voou de avião? Você nunca voou, né? Em português eu não vou, em inglês eu não vou fazer essa pergunta. Você nunca. Vou perguntar have you ever? Porque é aquela coisa de ser em algum momento da tua vida, né? Eu não vou perguntar nunca, porque o nunca que a gente pergunta em português já é em algum momento da tua vida, né? A gente que não se liga nisso. Quando a gente pergunta, você nunca viajou? Quando? Em algum momento da tua vida. Eu vou perguntar, have you ever traveled? Certo? Então, para fazer a pergunta, eu uso ever. Para afirmar, para negar, eu uso never. Certo? Para fazer a pergunta, ever. Para negar, never. Posso fazer a pergunta negando, have you never? Eu nunca vi, eu não vejo eles fazendo esse tipo de pergunta. Bem sinceramente falando. Pessoal, coloquei o fone agora, vocês estão ouvindo? Sim. Ouve melhor, né? Então, Brenda, ficou claro? Prof, tem menos ruído, mas tá mais baixo. Mas dá pra ouvir tranquilo. Mas esse Pra mim tá só um normal. pouquinho mais baixo. É que eu baixei. Ah, tá. Então, eu acho que fica menos barulho, né? Então, aqui, ó, quando você for falar, fazer a pergunta, have you ever? Certo? E aí, quando você for negar, I have never. Você olha para o verbo, ele vai estar afirmando. I have never. Então, você afirma aqui e nega no never. Certo? Entendi, prof. Obrigada. Entendeu? Tá. Na página 50, 40, a diferença do present perfect para o simple past. Present perfect, simple past. Ok? Vamos lá para o W15. Acharam a página? Gente, não se bate para me dar a resposta. Estão lá? Tá todo mundo lá? Eu tô. Então tá. Alguém está, então os outros devem estar também. Então aqui, ó. Essas aqui é um resumo, na verdade, isso aqui é um resumo e uma exploração a mais da gramática que a gente está vendo lá na página 40. Então, aqui tem as perguntas, né? Have I visited? Have you done a bungee jump? Has she been on TV? E por aí vai. As respostas, a formação do ever e never. Então, ever means in your life. We use ever in yes, no questions. Então, have you ever? O que ele está explicando aqui? Que a gente usa o ever nas perguntas que a resposta é yes or no, entre o sujeito e o passado particípio. Então, have you ever visited Canada? Aqui está o sujeito.
Aqui está o sujeito e aqui está o verbo no passado particípio. Aqui, never means not in your life, não na sua vida, né? Que é mais ou menos o que eu falei aqui, né? Em algum momento da sua vida. Fui um pouquinho além. We use never in affirmative sentences. Como eu disse, você afirma no verbo e nega aqui. Tá? Aqui você afirma e lá você nega. Então, she has never visited. Essa frase é afirmativa ou negativa? Negativa. Porque tem o never. Né? O que acontece é que eles não têm dupla negação. Então, present perfect versus simple past. We use the simple past to talk about a completed past action. Usamos o passado simples para falar sobre uma ação completada no passado. Mas elas são completadas, todas foram completadas no passado. But we also usually use the simple past with a past time expression that says when something happened. Né? Então, eu vou precisar saber quando foi que aconteceu aquela ação. Quando foi? Então, yesterday, a year ago, last Monday, in 2008. No segundo, então, quando tem o tempo, a gente usa simple past. We use the present perfect to talk about a past action. Então, usamos o present perfect para falar sobre uma ação no passado com um resultado presente. Ou uma experiência que aconteceu na sua vida que nós não especificamos quando aconteceu. Certo? Então, olhou para a frase. Tem yesterday, a year ago, last Monday, tarará, você vai usar simple past. Não tem tempo ou é uma ação recente, você vai usar present perfect. Deu para entender, pessoal? Ok? Sim. A nossa aula vai até agora, né? Sim. Acabou ela, na verdade. Então tá. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a gravação. Não. Não? Tá? Então, estude para a prova que a gente vai fazer. O Ângelo perguntou É quando a prova da mesmo? semana. A prova é na segunda. Só um pouquinho. Às 11. Aqui, ó. Dia 13, segunda-feira. Tá? Tá. Segunda-feira. A tarefa é estudar para a prova. E tem a tarefa da